que está acontecendo com ela, e aí sim que vem aquela questão que nós dizemos que no psicodrama, enfim, que existe a catarse. Então, a catarse é um momento que a pessoa respira e fala, puxa, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Então, durante a dramatização e a identificação com a evolução desse drama, é que a pessoa ela sente isso, mesmo que fosse assim, Teresa, né, o nome dela? Quando a gente está viajando numa estrada cheia de neblina e de repente a gente limpa o para-brisa e aquilo clareia. Então, seria o momento de catarse no psicodrama. Quer dizer, o psicodrama, ele possibilita esse grande desabafo. Né? Então, às vezes, uma experiência que me foi traumática e que eu não pude reagir, eu sofri algum tipo de violência e não pude expressar. Então, através agora de uma dramatização, eu posso desabafar aquilo tudo que eu senti, emoções que ficaram presas, que eu tive que engolir a seco. Então, eu posso colocar tudo aquilo para fora novamente, reviver aquela cena, né? E depois eu posso também elaborar essa cena, né? Conversar sobre isso, ponderar, ouvir ponderações de outras pessoas. E você focalizou uma coisa importante, porque durante esse desabafo, essa catarse, essa purgação interna, podem surgir os chamados insights, né? Que é aquela luz que aparece, que eu digo, é o A com H. Ah, puxa, mas como eu não via isso, meu Deus? Por isso que eu tinha aquele comportamento. Agora eu estou entendendo por que eu era uma pessoa tão rejeitadora, eu era tão duro, eu não percebia, eu morria de medo de ser rejeitado. Então eu acabava rejeitando as pessoas boas, que queriam ser meus amigos. Eu já rejeitava, porque eu tinha medo de sofrer uma rejeição. Eu tinha medo de ser inadequado, porque lá na infância, quando eu frequentava a escola, quanto bullying eu sofri, quanta gozação eu sofri, quanto descrédito, quanta humilhação eu sofri. Então, hoje, na vida adulta, o que eu faço? Quando eu sinto que alguma pessoa vai me desmerecer, eu já parto para uma agressão muito forte para tentar me proteger. Puxa, então eu dramatizando essa situação dos meus relacionamentos hoje pessoais, eu pude ter esse desabafo e tive um insight, eu saquei. É isso, Tachê? É isso. Tanto é que o psicodrama normalmente acontece numa sessão, não é? Eu tenho começo, meio e fim. Às vezes a sessão demora 2, 3 horas, mas acontece tudo na mesma sessão. Muito bem. Eu gostaria também que a Larissa ela falasse um pouquinho para nós. Você participou de um projeto que eu acho está contando antes de começar o programa, que eu achei maravilhoso, o projeto Elton John. Sim. É isso? Que era um projeto ligado ao HIV. Sim. Então, conta essa experiência desse projeto, porque é um projeto que eu acho que é muito inspirador para todos nós. Como que foi esse projeto? O que aconteceu? Bom, esse projeto, né, quem implementou ele aqui no Brasil foi a doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, né, foi minha professora de psicodrama. E o projeto tinha os psicodramatistas, né, que eram os diretores, e algumas pessoas, né, estudantes de psicologia, que iam com a gente como egos auxiliares, né, que nós já explicamos aqui o que é. Nós íamos em escolas da periferia para fazer sociodramas sobre o HIV. Né? O sociodrama, ele é diferente do psicodrama. Por quê? O psicodrama ele trata de um tema
pessoal seu, né? O sociodrama é um tema da comunidade, né? Como o HIV. O HIV é um problema que está na sociedade, né? Por isso que nós chamamos de sociodrama, né? Então, nós íamos fazer esses sociodramas nas escolas da Zona Leste. Nós participamos de vários, né? Nós íamos também, nós fomos uma vez em igrejas também, né? E é muito interessante porque nós ali encontramos pessoas de diferentes culturas, né? E ali, cada sociodrama, por mais que nós íamos com o mesmo tema, cada um era diferente do outro, né? Então, o que acontece? A gente também trabalhava com o que eles nos traziam, né? Então, eram dúvidas como, por exemplo, né? Se eu usar a pílula como método anticoncepcional, vou ter que usar a camisinha também? Né? Eram dúvidas assim que surgiam. Então, nós íamos tirando essas dúvidas e o que acontecia? A gente também, como da equipe, nós nos misturávamos na plateia. Então chegava uma hora que ninguém sabia quem era da equipe, quem era da plateia. E ali nós fazíamos perguntas também para a pessoa que estava dirigindo, né? Nós assumíamos personagens, né? Então tinha, por exemplo, a garota de programa, tinha a menina que saía com todos os meninos, tinha a menina religiosa que era contra o sexo, que era contra, né, essas formas de prevenção que a igreja é contra também. E aí a gente começava a fazer esses diversos papéis, né? E ali cada um se identificava com um. No final nós fazíamos vários grupos, né? Então tinha os adolescentes que faziam parte do grupo da garota que se prostituía, né? Então eles também acabavam encenando aquilo com a gente. Nós fazíamos com que todos participassem, né? O final do sociodrama era todo mundo no palco participando, né? E a gente percebeu que depois disso eles saíam com muito mais informações, porque nós aplicávamos questionários antes de começar o sociodrama, né? Com perguntas básicas sobre gravidez na adolescência, sexo, formas de prevenção. E no final nós aplicávamos novamente o questionário, né? E nós comparávamos, né? As informações que eles tinham depois eram muito maiores. Quer dizer, vocês faziam um trabalho eminentemente científico, né? Sim. Porque vocês faziam um controle antes da apresentação, sim, pós-apresentação, a apresentação talvez não é bem o termo, mas antes do sociodrama e pós-sociodrama, e aí vocês mensuravam o aprendizado daquelas pessoas. Sim. Interessante, porque essa tua fala, Fabiola, Larissa, é uma fala que ela se justapõe, ela encaixa muito legal, de uma maneira muito bacana, com o que a Toshi falou há pouco, quando a Toshi disse assim, que no treinamento com o psicodrama é algo que a pessoa internaliza. Provavelmente uma apresentação desse tipo, essa participação no sociodrama, onde a pessoa vive a coisa, tem um poder, essa experiência, né, que eu estou vivendo, muito maior do que se eu ouvisse, por exemplo, uma palestra. Exatamente. Né, que é uma coisa muito mais externa. Se eu tivesse, por exemplo, uma aula sobre HIV, medidas preventivas do HIV, né? Ao passo que eu vivendo aquela experiência, eu respirando aquela experiência, eu vou incorporar, eu vou aprender. É isso, Toshi? E aí que ocorre a mudança. Entendi. Né? A mudança de postura, a mudança de atitude, principalmente nesse caso do HIV, que há necessidade dessa mudança. Quer dizer, não é só um conhecimento que você está falando, é intelectual. Eu simplesmente tenho um conjunto de informações, eu preciso mudar a minha atitude. Para isso, a experiência ela precisa ser visceral, precisa ser corporal, eu preciso passar por uma experiência emocional. Porque quantas pessoas, não é? Você está falando desse projeto Elton John, Larissa, quantas pessoas hoje já... Praticamente, as pesquisas mostram que a grande maioria, se não